Você já imaginou um dos maiores inimigos de uma causa se tornar o seu maior defensor? Essa não é uma história de ficção. É a vida real e extraordinária de um homem que mudou o mundo, o apóstolo Paulo. Mas antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E sua história começa de uma forma que você jamais esperaria. Vamos voltar no tempo, para os primeiros anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo era um movimento novo, visto com desconfiança e até mesmo como uma seita perigosa por muitos judeus da época. E no centro dessa oposição estava Saulo. Ele não era um opositor qualquer. Saulo era um homem de status e convicção. Nascido em Tarso, uma cidade cosmopolita, ele era cidadão romano, o que lhe conferia privilégios e mobilidade. Além disso, era um fariseu zeloso, educado aos pés do renomado mestre Gamaliel. Em Jerusalém, ele conhecia a lei judaica de cor e salteado, e acreditava, com toda a força da sua alma, que os seguidores de Jesus estavam a corromper a fé dos seus antepassados. Para Saulo, os cristãos eram hereges. Ele via a sua devoção a Jesus como Messias, como uma blasfêmia contra Deus, e ele não se contentava em apenas debater ou discordar. Saulo acreditava que era sua missão divina erradicar essa nova fé. A Bíblia descreve-o como alguém que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele não era apenas um espectador. Ele era um agente ativo da perseguição. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para fora e lançava-os na prisão. Estava presente e consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, guardando as vestes daqueles que o apedrejaram. A sua reputação era temida por toda a comunidade cristã. Para eles, o nome Saulo de Tarso era sinônimo de terror. Com cartas de autorização do sumo sacerdote, Saulo decidiu levar a sua caça aos cristãos para além de Jerusalém. O seu próximo destino era Damasco, uma cidade a mais de 200 quilômetros de distância. A sua intenção era clara: prender qualquer seguidor de o caminho, como o cristianismo era chamado, e trazê-los acorrentados de volta para Jerusalém para serem julgados e punidos. Ele estava determinado, implacável, a caminho de cumprir o que acreditava ser a vontade de Deus. E foi aí, na estrada para Damasco, que o impensável aconteceu. O perseguidor tornou-se o alvo de uma intervenção divina que mudaria não só a sua vida, mas o curso da história humana. De repente, por volta do meio-dia, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, brilhou ao seu redor. Saulo caiu por terra, completamente cego e desorientado. E então, ouviu uma voz que falava com ele em aramaico, a sua língua materna, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso e aterrorizado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta abalou-o até ao âmago: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagine o choque. O homem que ele acreditava ser um impostor, cuja memória ele se esforçava para apagar da face da terra, estava a falar com ele diretamente do céu. Naquele momento, todo o mundo de Saulo desmoronou. Toda a sua certeza, todo o seu zelo, toda a sua identidade BCVC, numa premissa que acabava de se revelar completamente errada. A voz continuou, instruindo-o a levantar-se e entrar na cidade, onde lhe seria dito o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram paralisados. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando Saulo se levantou, percebeu que não conseguia ver. A luz intensa atinrou, deixado cego. Os seus companheiros tiveram de o guiar pela mão até Damasco. O temível caçador de cristãos entrou na cidade como um homem cego, vulnerável e dependente. Durante 3 dias, Saulo permaneceu em jejum, sem comer nem beber, mergulhado na escuridão física e numa profunda crise espiritual. Ele estava a processar o que tinha acontecido, a reavaliar toda a sua vida e crenças. Enquanto isso, em Damasco, Deus tinha um plano para um discípulo chamado Ananias. Deus aparece-lhe numa visão e diz-lhe para ir a uma casa na rua direita e procurar por Saulo de Tarso. A reação de Ananias foi de puro medo e incredulidade. Senhor, disse ele, tenho ouvido falar muito sobre este homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele veio aqui com autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. Era como pedir a um rato para ir visitar um gato. Mas a resposta de Deus foi firme e reveladora. Vai, porque este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrar-lhe-ei quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Com esta garantia,
Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que voltes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. A transformação foi instantânea e radical. O homem que veio a Damasco para prender cristãos começou imediatamente a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficaram absolutamente chocadas. Não é este o homem que em Jerusalém procurava destruir os que invocavam este nome? Perguntavam eles. E não veio ele aqui para os levar presos? A confusão era total. Mas Saulo, que agora começamos a conhecer como Paulo, o seu nome romano, tornava-se cada vez mais poderoso nos seus argumentos, provando que Jesus era de fato o Messias. A sua conversão, no entanto, não lhe trouxe uma vida fácil. Pelo contrário, os papéis inverteram-se completamente. Os judeus que antes o apoiavam agora conspiravam para o matar. Paulo teve de fugir de Damasco, sendo descido de noite pelos seus novos irmãos na fé, num cesto, por uma abertura na muralha da cidade. O perseguidor tornou-se o perseguido. Quando tentou João ter-se aos discípulos em Jerusalém, eles estavam com medo dele. Não acreditavam que ele se tivesse realmente convertido. Foi Barnabé, um homem bom e respeitado, que o acolheu, acreditou nele e o apresentou aos apóstolos, contando-lhes como Paulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco. A partir daí, a vida de Paulo tornou-se uma série de viagens missionárias incansáveis que mudaram a face do mundo antigo. Ele viajou por todo o Império Romano, Chipre, atual Turquia, Grécia. Até chegar a Roma, ele enfrentou naufrágios, foi espancado com varas, apedrejado e deixado como morto, passou fome, frio e esteve preso inúmeras vezes. A sua vida era um constante sacrifício pelo Evangelho que ele antes tentara destruir. Mas qual foi o seu maior legado? Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele entendeu, de uma forma revolucionária para a época, que a mensagem de Jesus não era exclusiva para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Ele lutou para que os não-judeus, os gentios, pudessem tornar-se cristãos sem terem de seguir todas as leis e rituais judaicos, como a circuncisão. Esta foi uma questão crucial que ameaçou dividir a igreja primitiva. E a defesa apaixonada de Paulo pela inclusão foi fundamental. Além do seu trabalho missionário, Paulo deixou-nos um tesouro de sabedoria através das suas cartas, ou epístolas, que compõem uma grande parte do Novo Testamento. Cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e tantas outras. Nelas, ele desenvolveu a teologia cristã de uma forma profunda, falando sobre a graça, a fé, a justificação e a vida no Espírito. São textos que têm sido estudados, pregados e que têm inspirado milhões de pessoas ao longo de 2000 anos. Foi ele quem escreveu as famosas palavras sobre o amor em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. A vida de Paulo terminou como viveu, com coragem e convicção. A tradição diz que ele foi martirizado em Roma por volta do ano 67. Durante a perseguição do imperador Nero, como cidadão romano, ele provavelmente foi decapitado, uma morte considerada mais honrosa do que a crucificação. A história de Saulo, que se tornou Paulo, é a prova máxima de que ninguém está além do alcance da transformação. É a história de como o maior inimigo do cristianismo se tornou o seu arquiteto mais influente, um homem, cuja paixão, intelecto e resistência implacável espalharam uma fé que começou com um pequeno grupo na Judeia, para se tornar uma religião mundial. A sua vida mostra-nos que o nosso passado não define o nosso futuro, e que uma mudança radical de coração é sempre possível. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem pela vida incrível do apóstolo Paulo. Se gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre figuras que moldaram a nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!